Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Rio Preto aqui pelo canal 7 da NET. Seja muito bem-vindo ao RP Notícias desta quarta-feira. Você também pode assistir o nosso jornal pelas nossas redes sociais. O site é tvriopreto.tv e a nossa fanpage é o facebook.com/TV Rio Preto 7. Confira os destaques desta edição. Ambev repassa R$ 280 mil para projeto de idosos com destinação solidária. Golpe de falso sequestro causa prejuízo de R$ 7.400 a duas famílias de Rio Preto. Homem de 39 anos é detido por embriaguez ao volante. E hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Vida Saudável. E com a proximidade do Carnaval, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre prevenções e cuidados com as infecções sexualmente transmissíveis em uma entrevista com a médica ginecologista doutora Roberta Herrera. E se você tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. E o assunto recomendado por você pode virar notícia aqui, então não saia daí que o RP Notícias está no ar. A Prefeitura de Rio Preto recebeu na tarde de ontem o repasse de verba no valor de R$ 280 mil dentro do programa Destinação Solidária para a Associação das Damas de Caridade do Lar de Fátima, que será empregado na execução do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, voltado para a população idosa. Os recursos financeiros vão beneficiar 800 idosos e seus familiares, que são atendidos pela Secretaria de Assistência Social, a SEMAS. O projeto terá início no dia 1º de março, com término dia 31 de dezembro, com o objetivo de valorizar o papel social do idoso e resgatar suas potencialidades, proporcionando um envelhecimento ativo e saudável. E olha só, diariamente eu venho alertando aqui a população sobre golpes aplicados em Rio Preto, seja eles na saidinha de banco ou em ofertas de crédito à população idosa. E ontem, duas famílias foram alvos de estelionatários. Ambas foram vítimas do falso sequestro e, somados, os prejuízos chegaram a R$ 7.400. Durante a ação dos golpistas, eles não permitiam que as vítimas desligassem o telefone e as induziam a fazer a transferência o mais rápido possível. Em um dos casos, uma idosa recebeu a ligação de um desconhecido que afirmava ter sequestrado a filha dela e exigiu que fosse feita a transferência em dinheiro. A família chegou a depositar cerca de R$ 5.600. Já no outro caso, uma auxiliar de limpeza de 57 anos recebeu uma ligação no telefone fixo, ao qual o estelionatário dizia ter sequestrado a filha dela e exigia R$ 1.500 em resgate. Ao fundo, uma mulher gritava pedindo ajuda, o que deixou a vítima ainda mais desesperada. Então, ela foi até a lotérica e transferiu R$ 860. Mas assim que a mulher conseguiu falar com o genro, ele disse que tudo não se passava de um golpe e a vítima procurou a central de flagrantes e também registrou o boletim de ocorrência. Então, gente, todo cuidado é pouco, pois os números de golpes têm aumentado aqui na nossa região, viu? Então, um alerta para toda a população, seja na saidinha de banco, como eu já falei, seja no oferecimento de crédito a idosos e também nesse falso sequestro. E falando em golpe, a Central de Flagrantes de Rio Preto registrou ontem um golpe de venda de ingressos de carnaval. Olha só, agora com essa época, né? Após negociar os ingressos do Carnaval de Ilha Solteira por meio de um aplicativo de celular, uma estudante de 22 anos, moradora na Vila Angélica, aqui em Rio Preto, perdeu R$ 400. De acordo com informações da vítima, ela teria comprado o ingresso de uma mulher que passou o número da conta de um suposto namorado para o depósito da quantia. Após o boletim de ocorrência registrado pela vítima, os policiais civis riopretenses registraram o caso e vão agora investigar esse caso. Então, fica aí mais um alerta, cuidado com a venda de ingressos, gente, que não é feita por pontos de vendas oficiais, porque os estelionatários aproveitam esse momento de festa para aplicarem golpes. E como o assunto é carnaval, época em que o pessoal exagera um pouquinho na dose das bebidas alcoólicas, o número de acidentes também aumenta consideravelmente. E a polícia fica ainda mais alerta durante a data. E ontem, um homem de 39 anos foi preso em flagrante por embriaguez.
O acusado foi surpreendido por guardas civis municipais dirigindo próximo ao distrito de Engenheiro Schmidt. Segundo informações, os policiais acompanharam o motorista que parou o carro no meio da rua e dormiu ao volante com o motor do carro ligado. Ele foi levado até a central de flagrantes de Rio Preto sem reflexos e nem condições de usar o etilômetro ou doar sangue para a amostra. E conforme o boletim de ocorrência, o condutor disse que, sem nexo nenhum, ainda ofendeu os policiais e ofendeu os funcionários da delegacia. Um médico legista presente no plantão confirmou a embriaguez do acusado, que foi indiciado. E, como ele não tinha dinheiro para pagar a fiança de R$1.000, foi encaminhado para a carceragem da Delegacia de Investigações Gerais. E agora nós vamos até a redação do Jornal de hoje, saber mais informações sobre São José do Rio Preto e região, com a jornalista Mariane Dias. Boa tarde, Mariane. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Rio Preto. Hoje eu trago os destaques da edição impressa do Jornal de hoje. A nossa manchete é: disparam pedidos de medidas protetivas na DDM de Rio Preto. A delegada de Defesa da Mulher, Margarete Franco, afirmou que de 1º de janeiro deste ano até 20 de fevereiro foram solicitadas 150 medidas protetivas. A delegada afirmou que o aumento de denúncias se dá devido à grande informação e repercussão que a mídia tem feito em relação a esses casos. As mulheres se identificam com a situação e aí culminou no aumento dessas denúncias. Um aposentado de 68 anos morreu aqui em São José do Rio Preto e a suspeita é de dengue hemorrágica. Complexo viário de quase 25 milhões de reais já está 50% com as obras feitas já. Esse conjunto aí de viadutos irá facilitar. Complexo viário de quase 25 milhões de reais já está com 50% das obras feitas. Esse complexo aí de viadutos irá ajudar moradores da região norte e comerciantes locais. Um objeto jogado por visitante pode ter causado a morte de Manchinha, o hipopótamo do Bosque Municipal aqui de Rio Preto. O animal morreu no último sábado, no dia 23. O material foi colhido e será analisado. Vereador Jean Dornelas é expulso do PRB e agora procura um novo partido. Câmara de Rio Preto aprova 25 cargos para o Executivo. Bom, Vivi, são essas as informações. Boa tarde e até amanhã. Obrigada a você, Mari, pelas informações e até amanhã. E agora eu quero falar com você que sente aquela sensação de estufamento e uma leve azia após as refeições. Você já conhece a água rárida? Lembrando que a água rárida não é um medicamento, e sim um ótimo tratamento diário, pois contém o bicarbonato, o que traz alívio aos problemas digestivos. Ela também tem o pH alcalino e contém o vanádio, o que faz muito bem para a sua saúde, sua pele e os seus cabelos. E você também encontra água rárida em diversos tamanhos. Além desse copinho aqui, ó, de 200 ml, você também pode encontrar as garrafas descartáveis de 510 ml de água mineral e água com gás, as águas de 1,5 litro, 5 litros e 10 litros e também os galões retornáveis de 10 e 20 litros. E agora eu vou chamar o nosso apoio cultural e o RP Notícias volta já já com o quadro Vida Saudável. E o assunto de hoje é a prevenção e os cuidados com as infecções sexualmente transmissíveis. Não saia daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno,
Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Maria Valentina Semijoias, onde você encontra beleza e sofisticação para valorizar o seu look. Vendas no atacado, varejo e consignado. Aumente sua renda. Seja uma das nossas revendedoras. Como vocês podem prestar atenção, eu gostaria de falar de uma coisa muito importante, os dados da economia brasileira. O desenvolvimento... Acorda! O mosquito não só incomoda, mas transmite doenças como a dengue, que pode até matar. O que é para fazer, você pode estar cansado de ouvir, mas temos que agir. Nada de água parada, em nenhum lugar. Só juntos podemos acabar com o mosquito. Prefeitura de Rio Preto. O RP Notícias está de volta e com a chegada do Carnaval, o Ministério da Saúde faz um alerta para conter o avanço de infecções sexualmente transmissíveis. Aqui em Rio Preto foi lançada a campanha Blitz da Prevenção para orientar foliões a se prevenirem durante os dias da festa mais popular do nosso país. Somente nos últimos 5 anos, segundo dados da Secretaria de Saúde, foram computados mais de 9.000 casos de infecções sexualmente transmissíveis, sendo a sífilis a campeã com mais de 4.000 casos. Ainda de acordo com o levantamento, desde 2014 até o momento, foram registrados cerca de 1.200 casos de síndrome do corrimento uretral, mais de 1.000 casos de codiloma acuminado, 883 de HIV, 549 de hepatites e 468 de AIDS, entre as mais destacadas. A Blitz, que teve início ontem, segue até a próxima sexta-feira, passando por escolas de ensino médio, universidades, bares, praças e até pela rodoviária. Durante a campanha, os agentes irão distribuir, mais de 1.000 kits compostos por preservativos masculino e feminino, gel lubrificante e folhetos, além de oferecer orientações para o público presente nesses locais. E a prevenção e os cuidados com a nossa saúde durante o Carnaval são os assuntos de hoje do nosso quadro Vida Saudável. E para esclarecer as nossas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio a ginecologista da Clínica Mulher, a doutora Roberta Herrera. Tudo bem, doutora Roberta? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Queria agradecer. Eu falei agora, né? O pessoal pode até ter pensado assim, ela confundiu. Falei os números de casos de HIV e de AIDS. Primeiro, eu queria que você explicasse para o nosso público a diferença entre elas. A diferença entre elas é que todas as pessoas portadoras de HIV, nem todos têm AIDS, que é a doença manifesta. Algumas pessoas têm o vírus, né, do HIV, mas não desenvolvem a doença. Então, nós falamos que a pessoa tem AIDS quando ela tem a doença manifesta e que tem HIV quando ela é portadora do vírus. Doutor, agora, né, sexta-feira começa o Carnaval, nossa festa popular mais famosa aqui no Brasil, e o aumento das doenças sexualmente transmissíveis é considerável, né? Fala um pouquinho sobre essas doenças, como elas são transmitidas, porque o pessoal ainda tem dúvidas, né? E se eu beber no copo de alguém,
vai transmitir alguma doença? Se eu beijar alguém, vai transmitir alguma doença? E claro, né, o sexo sem preservativo. Sim. O carnaval tá aí e a gente precisa curtir e ser muito feliz nele, mas para isso a gente precisa ter consciência para prevenção de doenças que nós podemos prevenir para nós mesmos, né? Então é muito importante o uso do preservativo. O preservativo, ele é importante em todo tipo de relação, seja ela uma relação vaginal, uma relação sexual anal, uma relação oral. Ele tem que ser usado em todo tipo de relação. Ele não previne 100% das doenças sexualmente transmissíveis, porque alguns casos, como o herpes e o condiloma, que é o HPV, as pessoas podem ter, por exemplo, na virilha. E então, às vezes, o contato, né, não sendo na hora da relação, mas o contato ali no ato pode ser que haja a transmissão. Em relação ao beijo, o beijo a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Porque existem algumas doenças, algumas infecções que podem ser transmitidas na hora do beijo. Uma delas é o herpes, né? A outra é a mononucleose e também a hepatite A. Em relação ao copos, ao mesmo copo, as infecções sexuais não, mas a hepatite A é algo que nós podemos pegar usando o mesmo copo de uma pessoa que esteja infectada. Doutora, qual é o nível de periculosidade da hepatite? Porque as pessoas, eu acho que pararam de se preocupar com HIV, com AIDS, com hepatite, e estão levando uma vida tranquila, assim. Agora, na época de carnaval, como eu disse, o Ministério da Saúde, ele aumenta esse alerta. Então, fala um pouquinho dessa doença pra gente. A hepatite C, que é uma infecção sexualmente transmissível, ela é uma doença que ela pode levar a uma falência do nosso fígado, a uma cirrose, e, com consequência, levar-nos à morte. Então, nós precisamos nos prevenir e precisamos ter medo de pegar esse tipo de doença. É claro que hoje tem tratamento para o HIV, tem tratamento para a hepatite, mas nem todos, as pessoas que fazem o tratamento, elas têm uma qualidade de vida boa. Então, nós temos que ter um certo cuidado para que a gente não venha a pegar esse tipo de infecção. Hoje, também nós estamos percebendo no nosso consultório a volta da sífilis. As pessoas não estão usando preservativo, não estão se prevenindo e a sífilis está voltando. Então, é bom a gente fazer esse alerta no carnaval, porque o carnaval aumenta 10% as infecções sexualmente transmissíveis, mas também para todo o período do ano, para a gente se cuidar. É importante também que as pessoas façam visitas constantes aos médicos, os homens também, porque as mulheres elas já vão mais periodicamente assim a ginecologista, mas os homens também precisam procurar se prevenir, se cuidar, porque às vezes você tem a doença e nem sabe, né, doutora? Sim. Pelo menos uma vez por ano, tanto os homens como as mulheres têm que ir ao urologista, as mulheres ao ginecologista, para a gente fazer esses exames de prevenção. E se você, durante o carnaval, achou que entrou em risco, que possa ter pego alguma infecção sexualmente transmissível, vá ao seu médico, faça os exames. E algumas infecções, esses exames têm que ser repetidos, como o HIV, por exemplo, que tem uma janela sorológica de 3 meses, tem que ser repetido após 3 meses. Como eu já disse antes de começar a nossa entrevista, nos últimos 5 anos foram 9.000 incidências de doenças, 4.000 delas de sífilis. Então, como a doutora Roberta está falando, a sífilis está voltando aí com tudo. Doutora, quais são os sintomas da sífilis? Quais os perigos dessa doença? A sífilis, às vezes você pode sentir, vou falar da parte feminina, mas o homem também pode sentir. Ela pode, você
o primeiro sintoma dela pode ser o aparecimento de uma lesão na área genital, que parecida com herpes, parecida com um abscessinho ali ou uma espinha, e isso pode ser o primeiro sinal da infecção da sífilis, né? E a sífilis hoje, a gente precisa se tomar muito cuidado, porque ela pode ser transmitida verticalmente numa gestante, por exemplo, para criança, e causar algumas alterações nessa criança, né? Alterações de audição, alterações ósseas. Então, é muito importante que a gente previna. E em nós, ela pode causar algumas inflamações, né? Até uma artrite, por exemplo. Doutora, e as outras doenças? A senhora já falou que a hepatite pode levar à morte. Tem alguma doença grave, tanto quanto a hepatite, caso a pessoa não cuide, não vá ao médico e não saiba que está com a doença? Sim, o HIV é um vírus que ele mexe com a nossa imunidade. Então, se a pessoa não sabe que ela é portadora desse vírus e ela desenvolve a AIDS, ela corre um risco de morte, sim. Porque como a imunidade dela baixa, ela tem risco de infecções secundárias, como por exemplo, uma tuberculose, uma pneumonia, e como ela não tem uma imunidade boa, aí isso pode levar ela à morte. Então, doutora, eu queria saber também sobre, por exemplo, o pessoal está lá no carnaval, tem o pessoal que literalmente gosta de passar o rodo mesmo. Então, a gente já falou sobre o beijo. E o que a pessoa tem que tomar de cuidado para se divertir e acabar não pegando nenhuma doença, né, nessa época de festa? Não dá para falar em relação ao beijo. O ideal seria que as pessoas elas não saíssem por aí beijando todo mundo, né? Mas no carnaval às vezes isso acontece. Então não dá para a gente olhar a boca da outra pessoa que nós vamos beijar. Então nós temos que ter consciência que às vezes nós podemos, se a gente for, por exemplo, numa festa de carnaval, sair beijando todo mundo, nós podemos ficar infectados pelo vírus do herpes, pela mononucleose ou por uma hepatite A, né? A gente está focando só no carnaval, mas eu queria falar uma outra coisa também, que também tem uma incidência muito constante, que é a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis por pessoas mais velhas. Agora, e também algumas gestantes, quando vão fazer o pré-natal, descobrem isso, tem o seu parceiro fixo e acabam descobrindo algumas doenças. Sim. Queria que a senhora falasse sobre esses números e por que está acontecendo isso agora com o pessoal mais velho, doutora Roberta? Hoje está havendo um aumento do HIV, da sífilis em pessoas acima de 50 anos. Por quê? Mudou-se muito o modo de viver. E hoje, às vezes, os casais que estão junto há 30, 40 anos, eles estão se separando. E essas pessoas que casaram há muito tempo atrás, elas não estão acostumadas, e não na época delas, de adolescente, de jovem, quando se casaram, não se falavam em HIV, nisso. Então, elas não estão acostumadas ao uso do preservativo. Muitas mulheres, às vezes, teve um parceiro só. E, às vezes, agora se separam ou ficam viúvas e vão para um outro relacionamento e esquecem que tem que se prevenir, que usar o preservativo. Então, hoje, a sífilis aumentou muito após os 50 anos devido a isso. Doutora, muito obrigada, então, pela sua participação. Quer deixar algum recado para os nossos telespectadores? Eu quero sim. Divirtam-se muito no carnaval, com consciência, prevenção, para que amanhã vocês tenham uma vida saudável. Muito obrigada, doutora Roberta, pela sua participação. Gente, só lembrando também que não é só nessa época de carnaval. Claro que a gente focou mais agora, porque o final de semana começa o carnaval, mas tanto homens quanto as mulheres devem visitar periodicamente o seu médico.
E o RP Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Se você quer rever alguma notícia ou reportagem, siga o RP Notícias nas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/TV Rio Preto 7. E se você também pode acessar o nosso site e conferir tudo o que rola aqui na programação da TV Rio Preto. E você também pode seguir a nossa página no Instagram, é o @RP Notícias Oficial, e saber mais sobre nossos parceiros e convidados. E se tem alguma sugestão de pauta, envie aqui para a nossa produção. O e-mail é rpnoticias.tvriopreto@gmail.com. Eu fico por aqui e espero você amanhã a partir do meio-dia no canal 7 da NET. Até lá!